Uma das principais queixas que eu escuto dos alunos é não saber por onde começar e como fazer um TCC. Eu sou o professor André Fontinelli e tenho certeza que você já teve ou está tendo esse problema. Se você não sabe o que tem que fazer em cada parte do seu trabalho, se te dá branco na hora que você começa a escrever, ou se o seu orientador está mandando você reescrever seus capítulos, eu lamento dizer, mas você está prestes a se dar muito mal. Mas a boa notícia é que existe um conjunto de estratégias que podem dar um rumo à sua pesquisa. Graças a Deus, os alunos do meu curso não passam por isso. Eles aprendem como fazer TCC passo a passo e não correm nenhum risco de escrever absolutamente nada fora do contexto. E você também pode conseguir isso, basta seguir as dicas que eu mostro aqui no canal. Uma das coisas que podem definitivamente facilitar e muito a sua vida durante a jornada do TCC é estabelecer uma hipótese. Por isso, atendendo a mais uma das sugestões que eu recebi lá no Facebook e no Instagram, eu resolvi fazer esse vídeo, no qual você vai encontrar 3 coisas. Primeiro, o que é e para que serve uma hipótese de pesquisa. Segundo, quais as características que uma boa hipótese deve ter. E terceiro, como construir uma hipótese de TCC com um exemplo prático e comentado. Massa, não é? Então se inscreve aqui no canal, cara. Marca um gostei nesse vídeo e baixa logo o brinde que eu deixei lá na descrição. A hipótese de TCC, basicamente, é um texto em forma de conjectura que tenta explicar de maneira provisória aquilo que você desconhece, mas acredita ser a resposta sobre o problema. Ela permite que as relações entre as variáveis do seu tema sejam estudadas apenas de acordo com essa conjectura. Em outras palavras, a hipótese de TCC serve para que você tenha apenas uma missão durante o seu trabalho: testar se ela está certa ou errada. Então, nós já podemos passar para a segunda parte do nosso vídeo, que é sobre as características de uma boa hipótese de TCC. A primeira característica de uma boa hipótese é ser suposta. Quer dizer, a hipótese não pode ser construída com grau de certeza, de conclusão. Se você tiver certeza de algo, quer dizer, se você já souber como provar a sua ideia, então não se justifica que seja realizada uma pesquisa. Por isso, a hipótese tem que ser construída antes que o seu trabalho seja iniciado. Mas a segunda característica de uma boa hipótese é ser provável. Isso significa que você precisa conhecer um pouco sobre o assunto antes de construir a hipótese. Se você estabelecer uma hipótese improvável, pode ser que a sua pesquisa fique direcionada à busca de dados difíceis ou impossíveis de conseguir. Isso pode fazer com que você não consiga chegar às conclusões ou acabe fugindo do tema, o que é muito pior. Então, quando for formular a sua hipótese, o ideal é que você insira nela os elementos que você vai pesquisar em cada capítulo do seu TCC. A ideia é que, à medida que você encontre novas informações, se forme uma coleção de resultados que permitirão, no final, testar a bendita hipótese. Diante disso, é possível dizer que a terceira característica de uma hipótese é ser provisória. De fato, não precisa que ela seja confirmada no fim do trabalho. Eu noto que há uma certa preocupação dos alunos em criar hipóteses que obrigatoriamente sejam confirmadas. A verdade é que isso não é importante. Inclusive, eu me arrisco a dizer que
é melhor para a ciência quando uma hipótese é refutada, pois, de acordo com o método hipotético-dedutivo, as ideias erradas vão sendo excluídas do conhecimento científico, permitindo que apenas os conceitos corretos continuem sendo aceitos e estudados. Você viu? Eu acabei de criar uma hipótese. Eu fiz uma suposição provável e provisória, mas também apresentei uma pequena explicação para ela. Esse caráter explicativo é a quarta característica de uma boa hipótese. De fato, você não deve criar uma hipótese vazia, ou seja, é necessário que ela mostre uma relação entre a suposição e o assunto a ser estudado no TCC. Por isso, também sua hipótese deve ter uma quinta característica, que é a compatibilidade com a lógica. A explicação que você deve propor para a hipótese tem que ser lógica, revelando, por exemplo, uma relação de condição, de causa, de consequência ou até de frequência. Além disso, a sexta característica de uma boa hipótese nos diz que ela deve ser compatível com a ciência. Portanto, você não deve se basear apenas nas suas crenças ou opiniões. Então, a explicação que você der para a suposição deve ter fundamento em documentos ou na bibliografia. A hipótese de TCC deve ainda ter uma sétima característica, que é ser de possível verificação. Em outras palavras, a hipótese deve ser passível de testes. Mesmo que a sua hipótese seja muito boa, se ela não puder ser colocada à prova na sua pesquisa, isso a tornará inviável. Por exemplo, se você estabelecesse como hipótese no seu TCC a existência de vida extraterrestre, certamente haveria um assunto super interessante. Mas provavelmente você não teria como provar que essa hipótese é verdadeira ou falsa, e isso retiraria todo o caráter científico do seu trabalho. Certo, agora você já sabe as características que a sua hipótese precisa ter. Mas como construir uma boa hipótese de TCC? Nessa terceira e última parte do vídeo, eu nem preciso dizer que o primeiro passo para criar uma boa hipótese é ter um bom problema de pesquisa, não é? Se a hipótese é uma provável resposta para o problema, então é lógico que você vai precisar de uma boa pergunta de pesquisa. Aqui no canal tem um vídeo sobre como encontrar um problema de pesquisa. Eu vou deixar o link lá na descrição. Mas um bom exemplo de pesquisa certamente vai relacionar duas coisas: o assunto principal do TCC e um ponto de vista sobre esse assunto. Então, já em posse de um problema de pesquisa, o processo será bem simples e só tem 3 passos. Sugira uma resposta para a pesquisa, proponha uma explicação para essa resposta e junte as duas coisas em apenas uma frase. Com certeza, depois desse processo, você terá uma hipótese. Quer ver? Lá no vídeo sobre problema de TCC, eu te mostrei a seguinte pergunta de pesquisa. Abre aspas. Quais são as melhores estratégias para fazer um plano de marketing capaz de promover a captação de clientes para um consultório odontológico na periferia de Fortaleza em 2018? Então, a sua hipótese poderia ficar assim, abre aspas. Parte-se da hipótese de que a melhor forma de atrair clientes para um consultório odontológico na periferia de Fortaleza é a utilização de um mix de ações relacionadas à divulgação por meio de outdoors, redes sociais e panfletagem, bem como telemarketing de vendas, pois esse público tem pouco tempo disponível, já que boa parte do seu tempo
é dividida entre as grandes jornadas de trabalho e os engarrafamentos, dada a difícil mobilidade urbana desses bairros. Observe que eu fiz uma suposição sobre uma possível resposta para a pergunta, afirmando que a melhor estratégia é a utilização de um mix de ações com outdoors, redes sociais, panfletagens, telemarketing, etc. Mas eu também dei uma explicação para essa minha suposta resposta. Abre aspas. O público tem pouco tempo disponível e boa parte do seu tempo é dividido entre trabalho e engarrafamento, que a mobilidade urbana nesses bairros é difícil. Perceba que os 2 capítulos de pesquisa desse TCC estão presentes na hipótese. No primeiro capítulo, você faria uma pesquisa bibliográfica sobre as estratégias de marketing aplicáveis para identificar os prós e os contras de cada uma delas. No segundo capítulo, você faria uma pesquisa de campo sobre o perfil do público que forma essa clientela de um consultório odontológico na periferia de Fortaleza. E no terceiro capítulo, você iria comparar os resultados da pesquisa bibliográfica com os resultados da pesquisa de campo, a fim de realizar o teste da hipótese. Mas é claro que você estudaria com bem mais afinco como funciona o marketing com outdoors, com redes sociais, com panfletagem, com telemarketing, porque isso consta da hipótese. Também você exploraria muito mais as perguntas sobre como é a rotina desses consumidores. Isso aconteceria simplesmente porque a hipótese estaria direcionando a sua pesquisa. Você viu? A utilização de uma hipótese direciona o seu trabalho, evitando que você se sinta perdido. Isso é um grande motivo para você construir a sua hipótese agora mesmo, não é? Então me faz um favor, escreve a sua hipótese aqui abaixo nos comentários. Assim eu posso te ajudar a melhorá-la e a gente ainda pode ajudar várias outras pessoas, mostrando bons exemplos de hipótese de TCC. O que você acha? É uma boa ideia, não é? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.